E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 29 em diante. Lucas 17, 29. Lucas 17, 29. Quem achou diz amém? Amém. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas. Diz assim a palavra de Deus: Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vou ler o 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Amém, irmãos? Essa afirmação de Jesus no versículo 33, ela está em outros evangelhos também. Eu acho que no evangelho de João, Jesus diz assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, guardá-la-á, mas aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. É um paradoxo, né? É um trocadilho, porque aquilo que a gente quer salvar, a gente entende que vai salvar, e aquilo que a gente perde, a gente entende que está perdendo. Mas aqui é diferente: quem quiser salvar, vai perder, e quem perder, vai salvar. E o que eu entendo aqui é claro, irmãos, para mim e para você nessa noite. O que o Senhor quer dizer para mim e para você é que se nós vivermos, cada um de nós que está aqui, vivermos inteiramente para os interesses materiais da nossa vida física, nessa existência, nesse mundo, se nós vivermos achando que as prioridades da nossa vida estão todas nesse mundo, naquilo que nós vivenciamos aqui, no nosso trabalho, nas coisas materiais, nas riquezas deste mundo, e se nós vivermos inteiramente para isso, nós vamos perder a nossa vida espiritual e consequentemente a nossa salvação. Então o mundo, irmãos, ele é um lugar onde a gente tem uma oportunidade de se encontrar com Deus, de viver o plano de Deus, mas também o mundo pode ser um problema na nossa vida, se nós não soubermos em que lugar o mundo deve estar na nossa vida e em que lugar Jesus deve estar na nossa vida. Quando Jesus ele fala aqui aos seus discípulos, ele está falando do fim, ele está falando, vamos dizer assim, ele está anunciando ou ensinando sobre aquele dia, o dia que ele voltará, o Filho do Homem voltará. E ele começa a voltar no passado, e ele fala dos dias de Noé, aí depois ele fala dos dias de Ló, que o povo simplesmente estava vivendo, o povo estava casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, até que veio o juízo de Deus sobre a terra, e muitos foram pegos de surpresa. E quando o juízo de Deus se estabeleceu, irmãos, muitos, infelizmente, foram consumidos ali pela ira de Deus, manifesta ali, no caso de Sodoma e Gomorra, pelo fogo, pelo enxofre. E aí Jesus diz o seguinte: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem.
E eu vejo aqui, irmãos, um alerta que esse texto sempre me chama a atenção, essa frase do versículo 32. Dentro de tudo isso, Jesus ele chama a atenção do povo para uma situação: lembrai-vos da mulher de Ló. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu quero só falar sobre essa personagem bíblica, que ela é icônica, né? Era uma personagem que ficou marcada nas páginas da Bíblia, e a gente sempre lembra da mulher de Ló associada a uma estátua de sal. Sim ou não, irmãos? Sempre quando você pensa nessa mulher, você pensa no fim que ela teve, e o fim que ela teve foi ser transformada numa estátua de sal. Então eu vejo que a figura da mulher de Ló e a história vamos dizer assim, que existe sobre a sua vida, é um alerta de Deus para mim e para você. É um alerta de Deus para mim e para você nos dias de hoje. A mulher de Ló, ela viveu lá no Velho Testamento, mas Jesus trouxe ela para o Novo Testamento, atualizando, vamos dizer assim, a história da vida dela, e contextualizando e dizendo: aconteceu lá, mas vale para hoje. E hoje eu estou pegando a mesma história, estou contextualizando e dizendo: vale para hoje também. Porque, irmãos, a mensagem que está sobre a vida dessa mulher, ela é permanente, né? E ela serve para qualquer um dos servos de Deus, em todas e quaisquer gerações, onde estiverem os filhos de Deus, os servos de Deus na terra, e, vamos dizer assim, vivendo essa situação de se deixar seduzir pelo mundo, ao invés de servir a Deus. Então hoje eu quero pensar com você aqui sobre o que nós podemos aprender, o que nós podemos perceber de verdades espirituais quando nós olhamos para a vida da mulher de Ló. E eu quero trazer algumas verdades espirituais que Deus colocou no meu coração, e quero compartilhar com você e colocar essas verdades no seu coração. Então seria assim: lembrai-vos da mulher de Ló, para percebermos algumas verdades espirituais que muitas vezes se encaixam na nossa vida. E a primeira verdade espiritual que eu vejo quando eu olho para a mulher de Ló é que todo desacordo que não é resolvido dentro da nossa casa hoje vai estourar num problema amanhã. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa noite para a gente pensar é isso: todo desacordo que a gente não resolve dentro da nossa casa, todo desacordo que a gente não coloca, vamos dizer assim, em acordo, que a gente não resolve dentro de casa hoje, pode aparecer ou estourar amanhã em forma de um problema. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Estou dizendo por um motivo muito simples, porque no final da história, Ló continuou vivo, e a mulher dele morreu, virou uma estátua de sal, morreu. E a palavra de Deus nos ensina, irmãos, quando você vai lá no livro de Gênesis, na história de Ló, lá no capítulo 19, você vê que os anjos do Senhor, os enviados de Deus, entram naquela cidade, vão à casa de Ló, e começam ali a falar com toda a família para que eles saiam daquela cidade. E aí Ló vai falar com os genros dele, porque as filhas dele já estavam prometidas, né? E elas, tipo assim, não tinha casado ainda, mas já era considerado genro, né? E ali Ló, ele não é levado a sério. Os genros olham para ele e dizem assim: você está de brincadeira, Ló? Você acha que essa cidade vai ser destruída? Eles começaram a achar que Ló estava zombando, não levaram a sério o que Ló estava falando. E aqui, irmãos, eu abro um parênteses para nós pensarmos essa noite. Eu e você, como servos de Deus, se nós vivemos num ambiente de pecado, se nós vivemos num ambiente pervertido, aonde reina injustiça, promiscuidade, aonde reina imoralidade, e nós costumeiramente estamos ali e não nos opomos àquilo, não levamos a mensagem de Deus como algo cotidiano na nossa vida, quando a gente resolve falar de Deus, as pessoas acabam não levando a sério. E eu fico pensando assim, irmãos, será que quando você fala das coisas de Deus, quando você quer anunciar a salvação às pessoas que te conhecem, elas olham para você e levam a sério, porque elas veem que você é uma pessoa que está sempre preocupada todos os dias em fazer a vontade de Deus, em se comprometer com o reino de Deus? Ou será que quando você fala das coisas de Deus, as pessoas, elas não levam você muito a sério, porque não vê esse compromisso em você?
Então é uma coisa para a gente pensar. Então Ló, ele fala com aqueles dois rapazes, eles não levam a sério, e os anjos vão lá e falam: ó, vocês têm que sair, porque o tempo está chegando a hora de Deus executar o juízo, e Ele não pode fazer isso enquanto vocês estiverem aqui. E os anjos são irmãos, eles não podem deixar o fogo cair, o enxofre cair, a destruição vir sobre a cidade, enquanto Ló e a sua família estiverem lá. Então muitas vezes a nossa demora, né, em fazer o que Deus quer, fica atrasando os planos de Deus. Às vezes, irmãos, a gente tem que ser mais ágil em fazer o que Deus quer que nós façamos. A palavra de Deus diz que Ló demorava-se, que ele se demorava para sair da cidade. Você vai lá, você vai encontrar isso. Ló demorava-se, os anjos estavam ali impacientes. E alguns comentaristas dizem que essa demora de Ló era por causa do desacordo que havia entre ele e a sua mulher. O desacordo dentro de casa. Ló queria sair, mas a esposa queria ficar. Ló queria ir embora, mas a esposa, o coração dela estava muito apegado à cidade. Ou seja, o que acontecia dentro daquela casa? Um desacordo. Um lar em desacordo é um problema. Um lar em desacordo é um ambiente onde muitas vezes Deus vai ter dificuldade para trabalhar. Porque muitas vezes, irmãos, para que as bênçãos de Deus venham, para que as situações que Deus quer desenrolar na nossa vida aconteçam, precisa primeiro haver acordo dentro da nossa casa. E sexta-feira eu falei sobre a sunamita, aquela mulher que via Eliseu passar ali em Sunem, nas suas viagens a serviço do rei ou a serviço de Deus, para entregar profecias, para visitar ali as pessoas que ele tinha que visitar. E aquela mulher, a sunamita, nasceu no coração dela o desejo de ajudar Eliseu, construindo um quartinho na casa dela e colocando ali uma mesa, uma cadeira, uma cama e um candeeiro para ele descansar nas suas viagens. Mas a primeira coisa que aquela mulher fez, antes de construir qualquer coisa, ela foi falar com o seu marido, e os dois entraram em acordo, e juntos eles construíram aquele quartinho. Ou seja, antes de fazer qualquer coisa para Deus, eles primeiro conversaram entre si e buscaram um acordo entre si, para que realmente eles pudessem fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, é preciso buscar acordo dentro da nossa casa. O marido tem que buscar acordo com a esposa tem que buscar acordo com o marido. Nós vivemos num mundo tão atribulado, nós vivemos num mundo assim, onde as pessoas estão correndo de um lado para o outro. Às vezes o marido e a mulher, principalmente quando ambos trabalham fora, e muitas vezes dentro da correria eles não estão parando para ajustarem as coisas dentro de casa, porque um marido que pensa de um jeito e uma mulher que pensa de outro jeito, e eles não param para conversar e buscar acordo, uma hora a situação vai aparecer através de um problema lá na frente. Vou dar um exemplo. É preciso muitas vezes dentro da nossa casa, marido e mulher buscar acordo em como gastar o dinheiro? Sim ou não, irmãos? Quem acha que sim, levanta a mão. Vocês estão muito alterados, né? Porque, irmãos, quando a gente casa, o bolso casa. Quando a gente casa, não tem mais o meu dinheiro e o seu dinheiro, tem o nosso dinheiro. Aí nós temos que ter acordo para saber como que nós vamos usar o nosso dinheiro, né? Então, aprenda isso, maridos, aprendam isso, mulheres, porque tem casais que eles vivem em pé de guerra, porque continuam achando que o que é seu, o que é meu, não existe. Você casou, irmão, casou, está casado, né? Você herdou tanto as riquezas do outro como as dívidas do outro, né? Então, o que o outro deve é seu, e o que o outro tem também é seu, né? É assim que, lembra do juramento? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, né?
Irmãos, a gente às vezes esquece dos votos, né? Mas foi feito esse voto. Ficou com Covid, a esposa tem que passar lá no hospital, lá cuidando do maridão, ou vice-versa. É assim que funciona, né? Nós casamos e nós temos que entender que agora realmente tudo que nós temos é compartilhado. Então precisa haver acordo na hora de gastar o dinheiro. Como que nós vamos gastar o nosso dinheiro? O que é prioridade? Dentro da nossa casa, não é da sua casa, não é da minha casa, da nossa casa. Tem que ter acordo em como educar os filhos, irmãos. Quem acha que tem que ter acordo, levanta a mão. A hora que cansar o braço de vocês, eu paro. Mas tem que ter, irmãos, porque tem marido que quer corrigir o filho, e a esposa fala, não vai, né? Aí o que acontece? Um quer corrigir, o outro não quer. Um quer puxar a orelha, o outro fala que puxar a orelha não pode. E assim vai. Tem que ter acordo em como cuidar das tarefas da casa, irmãos. Quem pode levantar a mão aí? Aleluia. Irmãos, eu conheci um casal que separou. O marido trabalhava de agente penitenciário. Eu não posso falar nomes, né? Porque senão vira fofoca. Mas o marido trabalhava de agente penitenciário e a esposa, ela tinha um problema, ela não sabia lavar louça. Então ele chegava em casa e a louça estava lá esperando por ele. E ele, com o tempo, ele foi ficando meio nervoso, né? E a gente tentou ajudar na época esse casal, mas, irmãos, não teve acordo. A coisa terminou no divórcio mesmo. Aí eu falo, eram muito jovens, eram muito novos, e não tiveram, vamos dizer assim, a capacidade de tentar superar aquelas situações, de tentarem se encaixar, de entender a vida de casado, né? Infelizmente, né, por falta de apoio dos pais, por falta de apoio de várias situações, aquele casal acabou separado. Mas a gente pensa que é besteira essas coisas, mas não é amor, irmãos. Acordo é necessário. Nós temos que ter acordo. E dentro da casa de Ló e da sua esposa, um estava pensando de um jeito, o outro estava pensando de outro. E o que aconteceu? Houve um momento em que a vontade do marido prevaleceu, mas a contragosto da esposa. Eu vou então. Mas o coração não se abriu. A coisa ficou resolvida na aparência. E é duro quando as coisas são resolvidas só na aparência. Quando as coisas têm que se resolver, elas têm que resolver integralmente, irmãos. Não só na aparência, mas tem que se resolver de verdade. E muitas vezes, irmãos, eu estou falando isso para os irmãos por quê? Porque que nós temos muitas famílias. E às vezes muitos lares acabam sucumbindo ou enfrentando problemas. Por quê? Porque as pessoas maquiam situações, vivem aparentando uma situação, mas carregando no coração uma outra situação, um outro desejo, uma outra vontade, e não existe um acordo verdadeiro. Eu vou dizer, isso também não funciona, porque lá na frente alguma coisa vai aparecer e vai se manifestar através de um problema que vai trazer dor, que vai trazer tristeza, que vai trazer sofrimento para a família. Irmãos, se coloca no lugar de Ló e das filhas, quando viram aquela mulher sendo transformada em estátua de sal. Os irmãos acham que eles ficaram felizes? Saíram batendo palma, oh aleluia, minha mãe virou estátua de sal, minha esposa virou estátua. Não, irmãos, houve choro, houve sofrimento, houve tristeza naquele lar. Por quê? Porque dentro de casa as coisas precisavam ser resolvidas antes, precisava haver acordo antes. Então eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer que haja acordo na sua casa. Deus quer que marido e mulher, principalmente na vida espiritual, caminhem juntos. Não pode um ser mais espiritual que o outro e o outro ficar puxando o outro para trás. Se o marido quer estar na igreja, mulher, apoie seu marido estar na igreja. Quem vai ganhar com isso? Você. Você vai ter um marido mais manso, você vai ter um marido mais tolerante, você vai ter um marido mais sensível na hora de perdoar.
na hora de ser generoso, e vice-versa. Marido, a sua esposa quer estar na igreja, não, vai lá você, mulher, eu vou ficar. Não, os dois têm que andar juntos. O que a palavra de Deus é? Uma só carne. Por que o inimigo tem feito bagunça? Porque infelizmente dentro das nossas casas tem muito desacordo entre marido, entre mulher, entre pais e filhos. Aí entra uma outra situação: pais e filhos também precisam ter acordo. Irmãos, lá em casa hoje, graças a Deus, eu tenho 2 filhos já casados, bênção pura. Gostei demais de ver o Gabriel dirigindo louvor aqui hoje, maravilhoso. Davizão lá atrás no fundo conduzindo ali com o Pet o Data Show. O Mateus, eu vi que ele chegou aí, não sei, eu não estou vendo ele agora, mas eu sei que ele está aí, né? Está ali, está todo mundo aí, mas a gente sempre procurou acordo. Mas era fácil ter acordo? Não, gente, não era fácil, porque os meus filhos também têm suas opiniões, têm seus temperamentos, têm suas personalidades fortes, mas a gente sempre procurou conversar, ajustar as coisas, para que a gente sempre tivesse acordo. Às vezes o acordo não ficava assim, docinho, gostoso, mas tinha acordo, e no final dava tudo certo. Mas a gente nunca deixava de conversar. Vamos desligar a televisão, vamos sentar na sala, vamos conversar. Hoje em dia, está todo mundo aonde, irmãos? Aonde, irmãos? No celular. Está o pai lá na cozinha no celular. Na cozinha não, né? Na cozinha não é lugar de pai. Está a mãe lá na cozinha no celular, o filho no quarto no celular. Aí um manda um WhatsApp pro outro, né? Oi, como é que está a cozinha? Como é que está a sala? Negócio assim, à distância. Irmãos, nós temos que voltar a ter acordo. Nós temos que voltar a ter acordo sobre até o que nós vamos assistir dentro da nossa casa. Amém, irmãos? Ficou eu da visão lá agora, de pai e de filho em casa. E quando a gente senta para assistir, a gente tem acordo. Você acha que você vai assistir filme de terror, depois assistir filme de terror, vem aquele desejo de orar, assistir um filme de terror, mas olha, eu estou avivado, com vontade de orar, vontade de buscar Deus. Não é assim não, irmãos. Tem coisas que não convém. Lá no Salmo 108, se não me falha a memória, diz assim: não colocarei os meus olhos nas coisas más. E tem muita coisa má para a gente colocar o olho, sim ou não? Tem pornografia nas séries, nos filmes, que muitas vezes estão lá no Netflix, no Amazon. Tem ou não tem, irmãos? Tem homossexualidade, irmãos? Fala aqui bem baixinho. Tem, irmãos. E a gente é filho de Deus. Quem é filho de Deus aí? Filho de Deus tem coisas que não cabe. Não cabe, não pode, não faz parte da nossa vida. Não faz parte da nossa identidade, de quem a gente é, dos valores que a gente defende, né? Não tem aquele quadro lá, antigo lá, humorístico, né? Daquela atriz lá, eu nem lembro o nome dela, mas ela dizia assim: isso não te pertence? A pessoa quer engordar, não quer emagrecer, chocolate, isso não te pertence mais. Irmãos, se nós queremos santidade, se nós queremos ir para o céu, se nós queremos ficar firme diante do juízo de Deus, tem muita coisa na televisão que não te pertence mais. Tem muita coisa em filme, em novela que não te pertence mais. Não pertence mais à sua vida, não pertence mais aos seus valores. Por quê? Porque você, hoje em Cristo, você é uma nova pessoa. E nós precisamos entender isso. Nós temos que ter acordo. Precisamos buscar acordo dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus. Ló queria fazer a vontade de Deus, mas a mulher dele não queria, e por isso eles se demoravam. E tem muito crente que está demorando. Tem crente que é que nem Ló, demora para perdoar, demora para se arrepender, demora para deixar o pecado, demora para tomar uma decisão de buscar a Deus com mais
intensidade, com mais fervor, com mais entrega. Eu quero dizer para você, não demore a fazer aquilo que vai trazer a bênção de Deus sobre a tua vida. Não demore para fazer aquilo que vai trazer a aprovação de Deus sobre a tua vida. Não demore. Amém, irmãos? Lembrai-vos da mulher de Ló, como alguém que não teve um acordo claro dentro da sua família, dentro da sua casa. Lembrai-vos da mulher de Ló como alguém que permitiu que os propósitos materiais do seu coração fossem mais fortes que os propósitos espirituais propostos para ela como esposa de Ló. Lembrai-vos disso. Lembrai-vos da mulher de Ló, para que nós possamos entender que a salvação é pela graça, mas a permanência na salvação é pela obediência. Amém, irmãos? A salvação é pela graça. A Bíblia diz, Efésios 2, de 8 a 10, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras ou das boas obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que boas obras é obrigação de todo ser humano, porque Deus criou o ser humano para fazer boas obras. Então quando você faz o que é bom, você está fazendo a sua obrigação. Olha, eu fui justo, amém, você nasceu para isso, você nasceu para ser justo. Ah, mas eu fiz uma boa ação, amém, você não fez nada mais do que a sua obrigação. Mas a salvação é pela graça. Aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas a permanência na salvação é através da obediência. Porque, irmãos, eu aceitei a Jesus, estou debaixo da graça. Eu posso chegar para Deus e dizer, Senhor, eu estou debaixo da graça, mas vou continuar mentindo, vou continuar roubando, vou continuar no crime, vou continuar na droga, vou continuar falando mal dos outros pelas costas. Eu posso viver assim, irmãos? Não condiz, né? Eu estou debaixo da graça, mas e quando eu fui salvo pela graça, Deus me declarou justo, Deus me declarou santo. Sabe o que quer dizer isso? Ele declarou que você está separado do pecado para Ele. Ele te separou do pecado para Ele, você está separado. Só que a responsabilidade de viver a vida do justo, a responsabilidade de viver como santo, é sua, é minha. Deus nos salvou, Ele nos deu uma vida nova, só que nós temos que viver agora os valores dessa vida nova que Ele nos deu. John Wesley, ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que a conversão e a graça, ela tira o ser humano do mundo, mas a obediência e a santidade, ela tira o mundo do coração do crente. Uma coisa é Deus tirar você do mundo, a outra coisa é tirar o mundo de dentro de você. E esta obra é a obra que vem através da obediência à palavra de Deus. Eu já me converti, estou em Cristo, mas o meu coração ainda está enamorado pelo mundo, meu coração ainda está preso aos prazeres pecaminosos, meu coração ainda está preso ao mundo, aos padrões do mundo. E quando é que o meu coração vai sendo liberto? À medida que eu vou obedecendo? Ok, irmãos? A palavra de Deus. Aquela mulher, a mulher de Ló, ela recebeu salvação. A salvação circunstancial dela fala muito sobre a nossa salvação espiritual. Ela foi salva, ela recebeu uma salvação que ela não fez nada por merecer. Ela estava salva, só que no caminho foi-lhe pedido uma coisa só. O que foi pedido para ela, irmãos? Que ela não olhasse para trás. Ou seja, para ela permanecer na salvação, o que ela tinha que fazer? Obedecer. Obedecer. Irmãos, era só obedecer.
Nós temos que entender isso, irmãos, que o nosso maior desafio nessa terra não é só recebermos a salvação, mas é permanecermos salvos, é entendermos que a salvação que nos foi dada pela graça, ela deve ser mantida conosco através de uma atitude diária de obediência à palavra. Nós temos que entregar a nossa vida a Deus lá no final da nossa jornada, como uma vida salva, porque vivemos em obediência, porque obedecemos a palavra de Deus. Por isso que está escrito lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 em diante: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De jeito nenhum, porque nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Ou não sabeis que todos que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte? Ou seja, fomos sepultados com Cristo pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória de Deus Pai, nós também assim andemos em novidade de vida. Andemos em novidade de vida, ou seja, nós temos que viver uma nova vida. Fomos associados com Cristo no batismo em relação à sua morte, mas também fomos associados com Cristo em semelhança da sua ressurreição, para vivermos uma vida nova. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ou seja, as suas prioridades mudaram. Amém, irmãos? As suas prioridades mudaram. É isso que esse versículo quer dizer. Não quer dizer que tudo que era velho de repente acabou de existir. Continua existindo, a velha criatura está ali, irmão. Viu, Carlinho? O velho Carlinho está ali. Só que não é ele mais que manda. Quem manda é o novo Carlinhos que está em Cristo Jesus. É o novo Carlinhos com uma nova prioridade, com uma nova visão de vida, com um espírito restaurado em Cristo. É esse Carlinho agora que tem o comando. Só que se o velho Carlinho for alimentado, ele começa a querer aparecer de novo. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Nós temos que obedecer, irmãos. Irmãos, por isso que a palavra de Deus nos diz, Romanos 12, 1 em diante, até o 3: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita para quem anda no Espírito, mas ela não será agradável para quem anda na carne. Porque, irmãos, quando nós andamos na carne, a vontade de Deus nos corrige, sim ou não? Quando nós andamos na carne, a vontade de Deus nos confronta. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que idealizou para nós uma vida no Espírito. Então, quando eu começo a andar na carne, eu começo a olhar para a vontade de Deus e falar: nossa, mas a vontade de Deus não está agradável, a vontade de Deus não está boa, a vontade de Deus não está perfeita na minha vida. Mas o problema não está na vontade de Deus, o problema está na sua vida que está andando na carne. O problema não está na vontade de Deus, o problema está em você, está em mim. Quando nós estamos andando na carne, e andando na carne nós queremos servir a Deus. Quando a palavra de Deus diz que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Ou seja, quando eu e você estamos na carne, irmãos, nós não conseguimos agradar a Deus. E eu pergunto para os irmãos: a mulher de Ló estava no espírito ou estava na carne? O final da vida dela já diz tudo, né, irmãos? O final da vida dela mostra se ela estava andando no espírito ou se ela estava andando na carne. E tem muito crente dentro da igreja que ora, que entrega dízimo, que vem na igreja, mas é carnal. Está no espírito, não está no espírito, não, está na carne, né? É aquele crente que, se pisar no calo dele, ele já arranca o 38 e faz 2 buracos na tua orelha, né? É aquele crente que, se qualquer coisinha, ele já sai da cruz, né? Que nem aquela história do crente que vivia saindo da cruz. Toda semana ele vinha lá: pastor, pastor, saí da cruz de novo.
acabei brigando com a minha esposa, foi um pandemônio em casa, passava outra semana, pastor, desci da cruz de novo, e bati nos meus filhos, pastor, desci da cruz de novo, acabei fazendo uma coisa errada lá no meu trabalho. Aí o pastor se indignou, falou: ou você está na cruz ou está no pau de sebo. Você sobe e desce, sobe e desce. Então a gente tem que entender que quem está na cruz tem que ficar crucificado. Amém, irmãos? A carne, ela tem que ser crucificada. As vontades da carne, os desejos da carne, as motivações da carne, elas precisam morrer na sua vida, para que você possa viver para Deus. Nós somos chamados para viver no Espírito e não na carne. A carne, irmãos, ela nos leva a ter uma visão diferente da visão de Deus. Aquilo que Deus acha ruim, pecaminoso, a gente já não olha da mesma forma, a gente já acha legal, a gente olha com simpatia, porque para a carne, aquilo que não agrada a Deus é o que agrada a carne. Quando nós estamos no Espírito, nós somos pessoas que temos mais facilidade de perdoar, de aceitar, de tolerar, de se desviar do erro. Mas quando a gente está na carne, irmãos, misericórdia, a gente briga por qualquer coisinha, qualquer seduçãozinha que aparece no nosso caminho já nos derruba. Por quê? Porque nós estamos na carne. Deus está te chamando para uma vida no Espírito, irmão. Deus quer fazer uma aliança com você, porque Ele tem para você vida e vida com abundância. Ele tem vida para te dar. Aquela mulher, infelizmente, ela tinha recebido vida, mas ela acabou escolhendo a morte. Ela não matou na vida dela a filosofia de olhar para trás. Fala para o seu irmão aí, para de olhar para trás. Eu vou ter que encerrar essa mensagem nesse tópico, por causa do tempo, mas pare de olhar para trás. Pare de olhar para trás. Lá em Lucas 9, 59 a 62, Jesus, ele chega para alguém e diz: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem pôs a mão no arado aí? Então você não pode ficar olhando para trás. Olhar para trás, no caso da mulher de Ló, representa algumas coisas: falta de firmeza na fé. Quem olha para trás não está firme na fé. Falta de confiança no plano de Deus. Quem olha para trás não está tendo confiança de que o plano de Deus é o melhor plano para a sua vida. E eu quero dizer para você: Deus nunca fez nada para você desconfiar dele. Deus nunca fez nada de errado para você desconfiar que o plano dele não é bom para a tua vida. Quem olha para trás demonstra que tem saudades do mundo, saudade das coisas que Deus reprova, saudade das coisas que para Deus é errado. Mas pastor, é possível ter saudade daquilo que é errado? É possível, quando aquilo que é errado nos deu prazer, quando aquilo que é errado muitas vezes colocou algum tipo de alegria no nosso coração, mesmo que seja errado. Muitas vezes olhar para trás representa aquela pessoa que antes de casar teve muitas experiências sexuais, e depois que ela casou, aceitou a Cristo, e agora ela tem que ter toda a sua vida dentro vamos dizer assim, da sua sexualidade desenvolvida com aquela pessoa, mas ela de repente começa a pensar que com uma pessoa só não está satisfazendo. Ela é tentada a olhar para trás. Ela é tentada a olhar para trás. E muitas vezes isso acontece. Nossa, pastor, mas acontece? Acontece, irmãos. Acontece. E é nesse momento que você tem que entender quem você é.
Você é filho de Deus. Isso era uma prisão na sua vida. Ele te libertou. Por que você quer voltar a ser preso? Por que você quer voltar a viver preso a uma situação que vai te levar para a morte? Muitas vezes olhar para trás é ficar sentindo e ressentindo mágoas que pessoas fizeram em você, que pessoas imprimiram na sua vida, e aí você volta para trás, você olha para trás e você não consegue perdoar. Por quê? Porque você está olhando para trás. Quem olha para trás, caminha para trás. Quem olha para trás não avança. Quem olha para trás não atinge os alvos que estão adiante da sua vida. E eu quero dizer para você que o que Deus tem para você não está para trás, está à sua frente. Deus tem um alvo maravilhoso para você. O alvo de uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida que você deve cuidar, uma vida que você deve preservar, alimentar todos os dias, através da oração, da palavra, do culto coletivo. Estar na igreja alimenta a sua espiritualidade, amém, irmão? Ler a Bíblia alimenta a sua espiritualidade, orar alimenta a sua espiritualidade, acima de tudo, obedecer a palavra alimenta a sua espiritualidade. Deus tem um alvo para você, um céu de glória, onde não haverá mais dor, não haverá mais lamento, não haverá mais morte, não haverá Covid, amém? Nenhum tipo de Covid, nenhum tipo de morte. Tem gente que fala que o céu é maravilhoso pelas coisas que ele tem. Eu digo que o céu é maravilhoso não só pelas coisas que ele tem, e a maior de todas elas é Jesus, né? Imagina você ver a face do Senhor, mas também ele é grandioso pelas coisas ruins que não vai ter lá. Então tudo que você vive de ruim aqui, não vai ter lá. Mas para você chegar lá, você tem que deixar de olhar para trás, deixar de olhar para as coisas que te prendem ao pecado, que te prendem ao erro, e que fazem você desobedecer a Deus. Aquela mulher olhou para trás como manifestação de um coração desobediente, de um coração que não estava comprometido com Deus, de um coração que não conseguiu amar a Deus, de um coração que não conseguiu ter alegria no plano de Deus estabelecido para salvar a sua vida. Eu quero dizer para você, querido, Deus tem um plano maravilhoso para salvar você, mas você tem que ter alegria nesse plano. Você tem que ter alegria em ser crente. Você tem que ter alegria em estar na igreja nos domingos à noite, ou na quarta-feira à noite, ou na sexta-feira à noite, ou no domingo de manhã. Você tem que ter alegria em vir para cá. Estranho é você vir para cá de cara amarrada e ter alegria quando você está lá na tua casa, na frente da sua televisão. Alguma coisa estranha acontece. Se isso está acontecendo, alguma coisa estranha está acontecendo com você. Então nesse momento, eu quero dizer para você, lembre-se da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, como alguém que dentro da sua casa não estava em acordo com seu marido, com a sua casa, como alguém que recebeu a salvação, mas não obedeceu a Deus, como alguém que não colocou alegria no plano de Deus e ficou no meio do caminho, como alguém, irmãos, que teve a oportunidade de encontrar a vida, a salvação, mas infelizmente colheu morte para a sua existência. Então que essa mensagem ela venha alertar o teu coração. Eu e você estamos sujeitos a pecar, mas se nós pecarmos, nós podemos nos arrepender e nos voltar diante de Deus, pedir perdão, sermos sinceros, nos arrependermos, o Senhor nos perdoa. O que nós não podemos fazer é errarmos e continuarmos no erro, porque isso pode nos levar à destruição no final. Amém? Deus quer salvação para você. Fique em pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida.